peso que vocês olham para esse clássico e a pressão que ele pode ter, até porque tem outro jogo da Libertadores semana que vem. Vocês estão olhando, além de ser um jogo decisivo, com esse ponto, assim, para esse jogo especificamente, saber que não vencer pode trazer uma pressão muito maior para a Libertadores da América? Vai ser um jogo muito difícil contra um time que sabe jogar bem o futebol, que tem demonstrado que tem um elenco muito qualificado. E assim, o preço vai ser o mesmo se a gente tiver ganhado o jogo passado, estivéssemos sentindo mesmo que o que aconteceu com o resultado adverso que a gente teve na Libertadores. A gente tem a obrigação sim de chegar na final do Carioca, de ganhar o Carioca, mas não tem que ser um peso a mais. A gente tem que saber lidiar com esse tipo de pressão, que é normal aqui no Flamengo, então não é um peso a mais. Se temos a obrigação, obviamente, respeitando muito o Fluminense, que é um grande time, tentar fazer um grande jogo, procurar o resultado que dê confiança para a gente no próximo jogo, obviamente pensando passo a passo, e agora é o Fluminense que a gente tem que enfrentar e tem que tentar ganhar um jogo, obviamente com muito trabalho, vai ser muito difícil, mas temos as ferramentas para tentar ganhar o jogo. Bem, nos últimos Fla-Flus decisivos, né, quem tinha a vantagem do empate acabou sendo derrotado. Foi no primeiro turno, você jogava pelo empate, o Fluminense venceu, e agora a situação se inverteu. Dessa vez o Flamengo com a vantagem do empate. Ele atrapalha até a vantagem do empate? E por que isso acontece? O time que está com a vantagem nos dois últimos Fla-Flus, isso aconteceu. O que você acha que aconteceu? Não, a gente não entra em campo pensando em empatar. Obviamente é uma regra do torneio que a gente tem nesse caso a favor, mas tem que entrar em campo pensando em ganhar, em fazer um grande jogo, tentar conquistar o resultado que leva a gente para a decisão. Mas o empate é uma regra do torneio que a gente não entra e não atrapalha para nós dentro do campo, e a gente sempre entra procurando o resultado para ganhar e fazer um bom jogo que leve a gente mais perto da vitória. Tudo bem, Cuejá. Vai ser o quarto Fla-Flu, né? Só esse ano, todos no Carioca. Eu queria saber com você qual é o ponto positivo e o ponto negativo de enfrentar uma equipe que vocês já enfrentaram 3 vezes antes, mesmo que em alguns momentos ou vocês ou o Fluminense tenha vindo reserva. Qual é o ponto positivo e o ponto negativo de enfrentar uma mesma equipe? Não, eu acho que para mim é muito ruim enfrentar uma equipe muitas vezes no mesmo torneio, no mesmo ano, né? Ainda tem um brasileiro pela frente e a gente tem que enfrentar mais 2 vezes o Fluminense, então vai ser 6 ou 7 jogos que a gente vai enfrentar a mesma time no ano, então não acho sano para a performance do jogo, né? Porque a gente já conhece o time, já vai enfrentar as mesmas coisas que já enfrentou em jogos passados, então eu acho um pouco de dificuldade nesses tipos de jogo. Mas a gente tem que se acomodar à regra do torneio, temos que enfrentar uma grande time que joga bem o futebol, a gente tentar entrar em campo, volto a repetir, tentando fazer um grande jogo e procurar o resultado que leva a gente para a decisão. Já, bom dia. Bom dia. Depois da derrota do Flamengo para o Peñarol no meio de semana, muita gente criticou o fato do Abel não ter colocado o Arrascaeta em campo, apesar de ter ele como opção no banco de reservas. O próprio treinador alegou depois, durante a entrevista, que ainda falta ao atleta um pouco de entrosamento. Como é que vocês enxergaram isso? Como é que você enxerga isso? Essa pedida da torcida pelo Arrascaeta, que acabou não entrando, se talvez esteja no clássico agora no fim de semana, não sabemos ainda. E essa situação que o Abel disse que ainda falta entrosamento ao atleta, que foi a contratação mais cara do Flamengo para essa temporada e, enfim, na história. Não, o Arrascaeta todo mundo conhece, né? Um jogador de muita qualidade, decisivo, que o professor no caso do jogo passado achou que não era o jogo para ele, né? Obviamente ele sabe mais um pouco que está ali afora fazendo a leitura do jogo, e ele achou que não era correto ele entrar, e assim, é decisão do treinador, né? A gente vê tanto o Arrascaeta como os outros companheiros que ficaram no banco de muita qualidade, que pode ajudar muito a gente em qualquer tipo de jogo. Então isso aí é normal e natural, é decisão do treinador. A gente não pode entrar nesse tipo de
de cobrança da torcida, né? A gente tem que ficar num ponto neutral e tentar fazer a leitura do jogo para mim, no caso, pessoalmente. Então, o entrosamento normal, né? O Arrascaeta chegou só há 3 meses que começou o ano, tá conhecendo ainda os companheiros. Ele durou 4 anos no Cruzeiro, já conhecia de memória todos os companheiros. Então, eu acho que um entrosamento normal e natural, que o professor acha que ainda ele não está entroçado com a gente. E eu acho também que obviamente tem um período de adaptação que não é mínimo de 6 meses. Então isso aí é normal e com certeza ele vai ficar aqui muito tempo no Flamengo, vai demonstrar que tem muita qualidade e vai ajudar muita gente. Bom dia, Cuejá. Bom dia. Por que você acha que os Fla-Flus têm sido tão pilhados esse ano? Já muito cartão, muito nervo à flor da pele. Se você também acredita que vai ser mais um Fla-Flu pilhado assim amanhã? Porque eu volto repetindo, é insano jogar tantas vezes com o mesmo time, né? Ainda mais na mesma competição. Eu acho muito insano isso. Por causa disso. O primeiro jogo, se você ver, não teve nada de complicação, já o segundo já teve um pouco. O terceiro ainda mais, e o quarto ainda não sabemos como que vai ser, mas eu acho que muito jogo com a mesma time já fica um pouco chato, e a gente enfrentar os mesmos rivais, a gente já se conhecendo um pouco mais, se irritando ainda mais pelo fato de enfrentar tantas vezes o mesmo time na mesma competição. Então eu acho que essa é a principal parte. Bom dia, Cuejá. Bom dia. A vantagem do empate do Flamengo deixa o Flamengo um pouco mais à vontade para essa semifinal amanhã contra o Fluminense? Não, eu acho que a empate para nós não significa nada, é só uma regra do torneio, mas a gente entra em campo tentando vencer os jogos, então a gente não está pensando no empate, está pensando em tentar fazer um bom jogo que leve mais perto a gente de conseguir um bom resultado. Bom dia. Bom dia. O gol do Peñarol ali no final, ele acabou saindo por um setor que era onde estava o Arão. Depois da substituição, você ficou sobrecarregado no meio de campo nesse quesito da marcação, sem o Arão, ainda mais que não tem um jogador de uma outra posição que era do time. Você sentiu essa sobrecarga ou realmente ali foi uma falha coletiva e assim aconteceu? Houve essa mudança tática? Você se sentiu sobrecarregado? Não, eu acho que o gol entrou num tempo que a gente estava com um a menos, né? Teoricamente, nessa posição deveria editar o Gabriel, que ia fechar o cruzamento do cara, se você analisar bem. Então, eu acho que a mudança de Arão não teve nada a ver com o gol. Foi depois da expulsão que a gente sentiu um pouco mais. Obviamente, um jogador a menos não é fácil a gente jogar, ainda mais na Libertadores. Então, se você analisar bem o gol, a gente estava com um a menos no setor que a gente acabou tendo a expulsão. Então eu acho que não afetou nada a saída do Arão. Entrou um cara mais ofensivo, que a gente estava precisando ganhar o jogo. Então eu achei normal a troca. Aproveitando ainda a pergunta, competições diferentes, adversários diferentes, mas o que dá para tirar a divisão da derrota de meio de semana para corrigir ou melhorar o time do jogo de fim de semana contra o Fluminense? A lição para mim ficou que se a gente não vai ganhar jogando bem, mal ou regular, a gente não perder. Eu acho muito importante isso na Libertadores, ainda mais que uma competição totalmente diferente do brasileiro, da Copa do Brasil, do Carioca, no caso nosso. Então é jogada internacionalmente diferente. Para mim ficou essa lição, e nesse jogo eu acho que a gente não tem que pensar entrando no empate, tem que entrar pensando na vitória, conseguir um bom resultado para a gente ganhar o jogo. E no final, se a gente não puder ganhar, a gente não perder, né, que eu acho muito importante.